Sétimo ano, hoje a gente vai fazer a correção. Estamos já no módulo 3, não é isso? Então vamos fazer a correção da página 19 à página 28, mas também nós teremos outros exercícios, tá? Espero que vocês me mandem o trabalho sobre folclore no dia 4 até o dia 4, que nós temos do turno da manhã, né? A parte de arte e empreendedorismo, o turno da tarde, também do sétimo ano, que eu não ensino empreendedorismo nem arte, mas me envie a questão do folclore. Turno da manhã é que eu ensino português, arte e empreendedorismo. Turno da tarde, só a língua portuguesa. Eu espero que vocês me enviem até o dia 4 o trabalho de folclore, tá? Que vai juntar com a nota parcial, juntamente com os deveres e a redação. Você ainda que não me entregou a redação, você tem que me entregar, porque senão vai ser somado e dividido e você fica com nota vermelha. Ok? Estou aguardando a sua redação até sexta-feira dessa semana. Então vamos agora copiar a agenda. Agenda, sétimo ano. Texto. Módulo 3. Correção. Página 19 a 28. Mais exercícios, página 29 a 39. Ai, tia Graça, 10 páginas? Não. Se você abrir o livro, você vai observar que tem explicações, tem textos enormes, de 3 folhas, 3 páginas, né? Então não é grande, é pequeno, tá certo? Então vamos agora, tá aí a agenda, vamos agora à correção. Agora a correção, ok? Vamos abrir o seu livro agora, mostrar o livro, né? Do sétimo ano, seu livro, módulo, correção da página 19. Na página 19, nós temos a primeira questão que diz assim: muitas vezes, para conhecer uma pessoa ou obter opiniões, avaliações dela sobre determinado assunto, podemos indagar, perguntar, né? Por exemplo, sobre seus atos, seus costumes, suas ideias, suas experiências pessoais e profissionais. Essa forma de obter informações sobre alguém é denominada entrevista. Quem está sendo entrevistado e de que país essa pessoa é originária, onde que ela nasceu, né? Então a resposta que você poderia botar assim: o senhor Ae Sung-chun, ele nasceu aonde? Na Coreia do Sul. Na segunda questão, tem releia a entrevista da página anterior e responda as questões. Acredito que você tenha lido, né? Então, o item A, quem faz as perguntas? Resposta, o repórter do museu da pessoa. B, quem as responde? É o senhor Ae Sung, né? Na terceira questão, em sua opinião, o entrevistador preparou as perguntas antes da entrevista ou ele falou espontaneamente, sem um roteiro definido? Então, qual seria a sua resposta, pelo que você leu? Então, é necessário explicar que você, aluno,
você, entrevistador, tem que fazer o quê? As respostas antes? Não. As perguntas antes? Sim. As respostas você vai ouvi-las, né? Do entrevistado. E o entrevistador, você vai fazer as perguntas. Então, você colocaria o quê? Deve ser preparada as perguntas primeiro, né? Pois a pessoa que vai ser entrevistada, ela deve fazer, né, um roteiro mais ou menos, no caso, de o que seria perguntado para mim, né? Mais ou menos. Porque às vezes o entrevistador ele dá assim uma noção do que você vai responder. Então, o entrevistador, que é a pessoa que vai fazer a pergunta, ele já prepara todas as quantidades de questões e para poder lançar para o entrevistado, que é a pessoa que vai responder. Então, o que acontece? Além de ter conhecimento prévio sobre a pessoa entrevistada, para que a entrevista seja mais produtiva e enriquecedora. Por exemplo, você que é um repórter, então você vai fazer uma entrevista com alguém, você conhece a vida daquela pessoa, mais ou menos. Por quê? Porque você tendo conhecimento do assunto e da vida daquela pessoa, fica mais fácil você elaborar as questões, tá? Na quarta questão, o entrevistado, ele parece estar à vontade durante a entrevista. O entrevistado, que é a pessoa que vai ser entrevistada, ele está à vontade? Vejamos. Sim, pois ele conta fatos de sua vida de maneira natural, em alguns momentos, de forma descontraída. Realmente a pessoa que vai ser entrevistada, ela tem que estar segura, né? E bem descontraída, porque senão ela não vai responder nada. Na quinta, que informações foram obtidas do entrevistado nesse trecho da entrevista? Resposta: o nome, o local, a data do nascimento, nome dos pais, o trabalho dele, o ano em que o entrevistado veio para o Brasil e a sua rotina na Coreia do Sul, né? Na sexta questão, no início da entrevista, um aspecto interessante da cultura coreana foi exposto. Identifique-o. Aí você colocaria como resposta tirada do texto. Na Coreia do Sul, o sobrenome de uma pessoa aparece antes do nome, ao contrário do que acontece no Brasil. Aqui o sobrenome é depois do seu nome, né? E na Coreia do Sul não, vem um sobrenome primeiro, depois é que é o nome. Na página 20. Na página 20 é sobre a questão da produção do texto. Vocês vão ler, né, sobre a questão da entrevista e vão elaborar uma entrevista de acordo com as normas padrões que estão determinadas na página 20. Na página 21, temos a seguinte, a transitividade, que são justamente os objetos diretos, objeto indireto e a questão da gramática, né? Então, item A, a transitividade verbal baseada no trecho. Com base no texto, é possível afirmar que a cultura é algo estático, ou seja, está sempre em mudança. Explique. Então, a resposta ficaria, a cultura está sempre em mudança, pois o contato entre duas culturas, como entre brancos e africanos, permitiu que essas culturas incorporassem elementos uma da outra. Então, nesse caso aí, a transitividade são justamente o objeto direto e indireto, preposicionado ou não. Na letra B, os africanos eles trouxeram consigo hábitos, costumes, que foram incorporados pelos habitantes deste território. Enriquecendo a cultura brasileira, escreva alguns aspectos da cultura brasileira
que tenham se originado da cultura afro. Resposta seria a capoeira, o samba, alguns instrumentos musicais, a feijoada e entre outros, né? Por isso que eu passei justamente o trabalho folclore. Por quê? Porque ele requer o trabalho, as danças, a capoeira, né? As danças, os pratos típicos, tudo isso. Na 21C, a resposta seria o segundo quadrinho. Seria necessitam de um complemento para serem compreendidos. Na 22ª página, que é na página 21, nós temos na página 21, na letra D, 21, 22, página 22, letra D, assinale as frases em que os verbos em destaque têm sentido completo, isto é, não exige um complemento para que a oração seja compreensível. Então seria o primeiro e o terceiro quadrinho. Apesar da vida difícil que os africanos levavam no cativeiro, seus conhecimentos desabrochavam. E no terceiro quadrinho, com a contribuição dos conhecimentos africanos, uma cultura brasileira muito mais rica, colorida, alegre, mística, originou-se. Aí nós temos agora, gente, sobre objeto direto e objetos indiretos, né? Tem umas questõezinhas que fica aí. E a Bahia é uma oportunidade de conhecer. Isso aí é só exemplos, né? Que vocês deverão colocar a opção pessoal. Na página 23, tem identifique item A entre os temas destacados, quais são os verbos de ligação. Isso aí você já sabe de qual que eu dei o 16, né? Os verbos são e é. E os verbos significativos são os verbos nasceram, brincavam, brigavam, defender, usam, deixam, faz e inventa. Na letra B, eu disse o seguinte: identifique entre os verbos significativos quais são os verbos intransitivos. São aqueles que têm o sentido completo, não é isso? Que é brincavam e brigavam. Transitivos são os que precisam de complementos. São os objetos direto e indireto. Que é nasceram, defender, usam, deixam, faz e inventa. Na letra C, vamos colocar os verbos transitivos. Quais são os verbos transitivos? Nasceram. Esse verbo nasceram não tem complementos verbais iniciados sem preposição. O verbo defender também não tem complementos verbais iniciados com preposição. Mas o verbo nascer e o verbo defender têm complementos verbais iniciados por preposição. Okay? Nasceram dos passos dos capoeiras. Defender dos inimigos e da polícia, que são os complementos verbais iniciados com preposição. Verbos transitivos usam complementos verbais iniciados sem preposição. Uma calça justa. Já os complementos verbais iniciados por preposição não tem. Deixam, que é o verbo transitivo, os complementos verbais sem preposição, é a barriguinha de fora, e por preposição não tem. Faz, que é o verbo transitivo, com os verbos iniciados sem preposição, tem sua coreografia individual, e por preposição não tem. Inventa, complementos verbais iniciados sem preposição, tem
seus próprios passos. E os complementos verbais iniciados por preposição não há, certo? Agora vamos na página 24. Na página 24, você observa que é só explicação. Na página 25, nós temos também texto e a resposta do texto seria item A, para dar ênfase à ação de plantar e colher, expressando assim intensidade e força por parte do imigrante japonês ao lutar por sua sobrevivência e para melhorar sua condição de vida. No item B, nós temos a resposta da página 25. Possível resposta que você poderia dar: arar a terra, plantar café, colher aquilo que plantou. Certo? Então seria só isso. Agora na página 26. Na página 26, nós temos também um trecho aí que apresenta a questão dos índios, né, gente? Então, nós temos aqui no item A, resposta. Sim, o texto permite que se conheça um pouco sobre as crenças dos indígenas Ayapi, o Ayapim. B, resposta, gostava, é um verbo transitivo indireto. Soprou, é intransitivo. Falou, transitivo indireto. Ir, intransitivo. Derreteu, intransitivo. Estranhou, transitivo direto. Chegou, intransitivo. Foi buscar, transitivo direto. Voltou, intransitivo. Saíram, intransitivo. Terminou, transitivo indireto. Na página 27, nós temos no item C os complementos verbais, né, dos verbos transitivos, que são: resposta, gostava de estar sozinho. Falou para a mulher. Estranhou a demora da mulher. Foi buscar Arumã. Terminou de contar a história. Na letra D, nós temos a resposta. É a preposição a. Aí ele falou para a mulher ir a craseado, roça, e buscar mandioca. Chegou à roça e só viu o cesto que ela tinha levado. Na terceira questão, no item A, então nós colocaríamos a resposta conta com ou contou com. No item B, a resposta seria vive de. Ainda no item B, tem viverá. No item A, gente, tem aqui, sobre a questão fazendeiro. Fazer a soma de, quer dizer, conta e contou. No item B do verbo viver, nós temos o primeiro complemento, seria vive de. E no segundo complemento é viverá. Na letra C, que é o verbo mexer, tem dois espaços. No primeiro espaço é mexer com X e o outro mexeu nó. Mexeu nó. Nó quer dizer nu. Mexeu nu.
Na letra D é acabar, que é o verbo acabar. No primeiro traçozinho, que é o complemento, é acabou com. E no segundo, acabar, no infinitivo. E na última página, da página 28, que é sobre, só um trechozinho, uma imagem da bola, né? A questão do anúncio publicitário aqui. Teria, no item A, quem foi que publicou o alvo, né? Quem foi o público-alvo? Quem era esse público-alvo desse anúncio publicitário? Resposta: as mães cujos filhos ainda são crianças. E na letra B, a resposta seria sim, em seu filho, não pensa em mais nada. E pensar é transitivo indireto, já, mas você pensou, ou você pensa, ou pensar, que é intransitivo. Então ficaria a resposta sim, em seu filho não pensa em mais nada. Pensar é transitivo indireto, já em, mas você pensa, pensar é intransitivo. Bem, gente, vamos ficar por aqui. Correção foi feita. Até a página 28. Nós temos aqui a agenda. Vocês em casa vão fazer todas essas páginas. E até a próxima aula.